Ei pessoal, tudo bem? Chegou a vez do baixista, né? Vamos falar um pouquinho de contrabaixo. Hoje é só uma ideia que eu tive aqui, uma coisa bem resumida. Mas a ideia pode ser de repente uma solução que você quer tirar um som legal de contrabaixo e não quer carregar muito peso. Então aqui vai, ó. O cabeçote tem 350 watts. Então lá embaixo tem uma caixa de 15, um falante de 15 polegadas com 350 watts. E aqui eu tenho um falante de 12 polegadas com 100 watts. Então o que acontece? O total está dando 450 watts. Então a gente chega naquela proporção que eu sempre defendi, né? Para cada 1 watt de amplificador você tem 1,2, 1, alguma coisa de alto-falante, que é para ficar mais ou menos, se funcionar com um pouquinho de folga, até sempre um pouquinho a mais. E o que acontece? Como eles estão ligados em paralelo, porque esse cabeçote ele aguenta trabalhar em 4 ohms. Então são dois alto-falantes de 8 ohms, né? Cada um. Cada um tem 8 ohms, estão ligados em paralelo. Então o que acontece? Como o falante de 12 polegadas ele tem uma wattagem um pouco menor do que o de 15, ele vai movimentar mais, porque eles estão ligados no mesmo canal, em paralelo. Porque ele precisa de menos corrente para movimentar. Então ele vai falar um pouco mais alto do que, num primeiro momento, ele vai falar um pouco mais alto do que o de 15 polegadas. Porque o de 15 polegadas é 350 watts. Então quando esse aqui já estiver movimentando bem, o de baixo ainda não vai estar movimentando tanto. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer o papel da sua 4 de 12, que é reproduzir os médios e os agudos, né? Então é mais ou menos como se, né, lógico que não é, porque não é a mesma pressão sonora, mas vai fazer mais ou menos o efeito se você estivesse tocando com um de 15 e uma 4 de 12. É lógico que não faz, porque a 4 de 10 no caso são 40 polegadas de ar mexendo, então a pressão sonora é muito maior, aqui eu só tenho 12. Mas o timbre vai lembrar, e outra, eles são divididos em duas caixas, né? São duas caixas. Então você não vai quebrar suas costas na hora de transportar. Você pega uma de 15 e leva, pega a outra, leva, pega o cabeçote e monta seu sistema. Então eu vou fazer um som aqui. Primeiro eu vou deixar os médios no lugar deles para você ver como é que é o som. Você vê que o médio é bem presente para quem gosta, né? Agora vamos dizer que você não gosta de médio. Você vem aqui no equalizador e abaixa um pouco os médios, você vai ter aquele som mais clássico de contrabaixo. Difícil mostrar som de contrabaixo só com uma câmera, né? Mas eu acho que dá para ter uma noção mais ou menos por aí, se você ligar duas caixinhas legalzinhas, você vai ver. Vamos botar o médio no lugar. Que eu, como belo fã do John Stewart, que sempre fui, então eu gosto de ter um pouquinho de médio para encher o saco um pouco do ouvinte, né? Vocês entenderam mais ou menos qual que é a ideia? Depois eu vou, num outro vídeo, eu vou explicar certinho as ligações, né? Porque esse cabeçote meu, ele tem uma saída
para no mínimo 4 ohms. Então eu peguei dois alto-falantes de 8 ohms, liguei em paralelo, ficou 4 ohms. A somatória dos dois dá 450 watts e ele é um cabeçote de 350 watts. Então, como o falante de 12 ele tem uma wattagem menor, ele vai falar mais alto um pouquinho no começo do que o de 15, então ele vai servir bem para reproduzir essas frequências média e aguda, como se fosse o timbre da 4 de 12. Beleza? Então aí, baixista, chegou a sua vez aí. Isso aqui tá praticamente em flat, tá? Só aumentei um pouquinho só o grave, mas nem precisava. E sempre lembrando que você tem a opção de tirar os médios, caso você não goste. Caso você não goste desses médios, você pode tirar. Beleza? Então, baixista, tá chegando a hora aí. Valeu? Um abraço, até mais, até o próximo.